Mensagem 5, nós estamos estudando acerca de Moisés. Eu estou quase mudando essa série para Êxodo, o Êxodo, mostrando que nós estamos estudando e provavelmente vamos estudar até o povo chegar a Canaã, a terra prometida. Então talvez eu mude um pouco o foco. Estou um pouco rouco, eu espero que vocês consigam entender tudo o que eu vou falar. Mas nós terminamos a última mensagem quando eu falei das pragas no Egito. Obrigado, Daniel. Já mudou a voz. Bem melhor. Nós terminamos no capítulo 12, para dar um panorama para você, um contexto do que a gente está falando. E logo depois das pragas, nós temos a instituição da Páscoa, que é a lembrança de quando Deus passa por cima do povo de Israel, poupando aquelas famílias que haviam sacrificado o cordeiro e colocado sangue nos umbrais da porta. E aí o capítulo 13 de Êxodo começa com a lembrança da instituição da Páscoa e também com a consagração dos primogênitos ao Senhor. Então Deus agora começa a lidar com o povo, começa a mostrar quem Ele é, e como Deus que Ele é, Deus começa a fazer exigências ao povo. Nós temos aqui então Deus instituindo uma festa anual que tem como objetivo lembrar o povo anualmente de que Deus era o libertador deles e havia libertado eles da escravidão, festa que eles celebram até hoje. Interessante a instrução de Deus aqui. Eles deveriam lembrar anualmente a libertação miraculosa. Nós vemos novamente, como nós já temos enfatizado aqui, que a repetição é a maneira como Deus usa para que os seus filhos aprendam sobre Ele e não se esqueçam dele. Deus sabia que os memoriais que Ele havia instituído para a nação seriam de extrema importância para que a nação não se esquecesse de Deus, porque eles são esquecidos como nós somos também. E se nós não tivermos memoriais daquilo que Deus faz para cada um de nós, nós normalmente vamos falhar, porque nós esqueceremos do poder e da capacidade desse Deus. Aliás, coloca o próximo slide. Há aqui uma possibilidade da rota do Êxodo. Tá? Então ele vai usar 3 possibilidades, essa verde, essa azul e essa vermelha. De cara eu vou dizer para você que não é o meu mapa favorito, eu vou mostrar para você o meu mapa favorito. Mas é para você entender que eles estavam nessa região e depois eles acabaram indo para essa região aqui ou essa região aqui. Pode colocar o próximo slide para mim. Essa é a minha favorita, que eles atravessam no Golfo de Acaba. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas é para você ter uma ideia da rota que eles fizeram. Isso aqui é o Mar Mediterrâneo, tanto aqui quanto aqui. Então aqui a gente tem o Golfo de Suez. Aqui a gente tem o canal de Ágapa, a gente vai ver isso daqui a pouco, isso é o Mar Vermelho, desculpa, o Mar Mediterrâneo está acima. Pode colocar o próximo slide. Isso aqui foi uma foto tirada no Golfo de Ágapa, de um pesquisador, na verdade ele tem uma teoria de onde teria sido a travessia do Mar Vermelho. E isso aqui é uma foto que ele tirou do fundo do mar, possivelmente uma roda de uma carruagem, ou de um carro de guerra. A próxima foto acho que está melhor do que essa. Interessante esse objeto que ele tirou. A foto nesse lugar. Então ele desenvolveu uma teoria, eu não vou falar sobre isso hoje, mas há uma teoria que esse homem fez de onde teria sido a travessia do Egito, e ele tem algumas fotos que comprovariam essa questão. Essa teoria ela já vem andando faz um bom tempo. Eu lembro da época que eu estava no seminário, foi quando esse homem lançou essa teoria, mas é só para você entender que isso é algo real, comprovado até cientificamente, mas para você ver como é que aonde que isso aconteceu, ninguém sabe exatamente, há várias teorias, e a gente vai ver uma delas hoje. Pode colocar o próximo slide para mim. Mais um. Ok, Deus disse em Êxodo 13, versículos 14 e 15, quando Ele instituiu esse memorial para os judeus, para os israelitas, Ele diz assim: no futuro, quando seus filhos lhes perguntarem que significa isso, digam-lhes: com poderosa mão, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto os de homens como os de animais.
Por isso, sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo o ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Deus então estabelece com o seu povo um memorial que os pais tinham a responsabilidade de passar para os seus filhos. Ou seja, geração após geração saberia aquilo que Deus havia feito. Então, ao longo da história de Israel, nós vamos ver vários memoriais sendo erguidos para lembrar a Deus, lembrar ao povo o cuidado de Deus e o poder e o amor com que Deus tratou o seu povo. Então, voltando à história do Êxodo, próximo slide, ele vai, conforme Deus havia prometido em Gênesis capítulo 13, 15 para Abraão, e também em Êxodo 13, 19, quando José é lembrado, porque José, quando ele estava para morrer, ele disse: guardem os meus ossos, e daqui vocês vão levar os meus ossos para a terra prometida. Eu quero ser sepultado lá. Isso aqui é uma prova muito clara de que José acreditava que um dia o povo sairia do Egito e teria uma terra própria. E lá em Gênesis 15, quando Deus estabelece a aliança com Abraão, ele vai dizer o seguinte: os seus descendentes vão para uma terra que não é deles, eles vão ficar escravos lá por 400 anos, mas depois eu vou libertá-los, e não só isso, eles vão sair de lá com os bens dos próprios egípcios. E como a gente viu na última pregação, foi exatamente isso que aconteceu. Então, além da promessa de Abraão, a gente tem o cumprimento desse pedido a José. Então eles partem para fora do Egito, o povo está saindo do Egito segundo a orientação de Deus. Qual que é a orientação de Deus? Pode colocar para mim versículo 17 de Êxodo capítulo 13, se você está com a sua Bíblia aí. Deus não o guiou, ele está falando de Israel, pela rota dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pode colocar o próximo slide para mim. Esse aqui seria a rota dos filisteus, essa primeira rota aqui, chamada de Via Maris, ou Caminho do Mar. Tá? Essa é uma rota conhecida até hoje. Embora esse fosse o caminho mais curto para eles chegarem na terra de Canaã, Deus disse: não é por esse caminho que eu quero que vocês vão. E eu vejo 3 motivos pelos quais Deus fez isso. Pode colocar para mim. O primeiro deles é que essa rota era uma rota dos filisteus. Aliás, o versículo diz isso. E essa rota passava pela terra dos filisteus antes de chegar a Canaã. Dessa maneira, Deus estava poupando o seu povo, em primeiro lugar, de ter contato com os egípcios, porque os egípcios patrulhavam toda essa rota, e em segundo lugar, poupando o seu povo para não ter contato com os filisteus. Certamente ia dar conflito, eles tentando passar por aquela região. Segunda delas, o Sinai era o ponto de encontro que Deus havia designado para dar as leis ao povo. Sendo assim, a rota que Deus estabeleceu para o povo, embora parecesse ilógica geograficamente, tinha um porquê. Porque Deus queria se encontrar com o povo ali no Sinai para dar a sua lei. E o terceiro motivo, não menos importante, está lá em Êxodo 13, versículo 14. Desculpa, no versículo 3 do capítulo 14. 13, 14, eu falei errado então. Capítulo 14, versículo 3, coloquei errado ali. Diz assim o texto, Deus falando a Moisés: o faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Porque os israelitas saíram do Egito e fizeram a rota mais improvável e, vamos dizer assim, mais estúpida possível. De maneira que o faraó falou: eles estão perdidos, vai ser fácil pegar eles. Deus estava armando uma armadilha para o faraó, como a gente vai ver isso daqui a pouco. Então o faraó acharia que o povo estaria numa situação, seria uma presa fácil, por causa do seu exército poderoso. E aí a gente começa a ver claramente a soberania de Deus nessa situação. É interessante, se você for fazer uma aplicação para a sua vida, que por vezes Deus guia você e eu por caminhos que nós achamos os mais improváveis, os caminhos mais insanos, ou que a gente jamais escolheria. É ou não é verdade? Mas nós podemos ter a certeza, assim como o povo descobriu mais tarde, que Ele está no controle, e Ele sabe qual é a rota que você e eu precisamos trilhar, para que o nosso crescimento espiritual aconteça. E aí o texto vai continuar dizendo, lá no capítulo 13 ainda, que Deus ia junto com eles, numa coluna de nuvem durante o dia, e numa coluna de fogo durante a noite. Nuvem
como uma espécie de guarda-chuva, protegendo eles do calor excessivo do deserto, e à noite, não só como uma lareira esquentando eles, porque o deserto era muito frio, mas também como uma lanterna, mostrando qual era o caminho para o povo de Israel. E uma informação interessante aqui é que essa nuvem, essa coluna de fogo, elas caminharam com o povo durante quanto tempo? Até eles entrarem na terra de Canaã. Isso durou mais de 38 anos, gente. Diariamente, protegendo do calor, e à noite, protegendo do frio e iluminando. Isso não é fantástico? Você parar para ver uma demonstração visível do cuidado de Deus, algo que tornava ainda mais indesculpável a murmuração dos judeus. Então o povo tinha a presença do Senhor constante com eles, materializado nessa coluna de fogo. Aí a gente entra no capítulo 14, que é a parte principal dessa mensagem. Pode colocar para mim. Deus orienta ao povo então que mude a rota inicial. Então eles saíram por um caminho e aí eles se acampam junto ao mar. Essa foi a orientação de Deus a Moisés que ele passou ao povo. Nós não sabemos exatamente a localização desses lugares mencionados aí. Pi-Hairote e Migdol. Ninguém sabe exatamente onde eram essas coisas, esses lugares. Aliás, alguns comentaristas chegam a dizer que esses eram lugares simplesmente para descanso, não eram cidades. Eram lugares que tinham oásis, então os povos que viajavam passavam por lá, mas não havia uma cidade estabelecida. Mas estudando, todos os comentaristas que eu estudei, todos eles dizem, é impossível dizer aonde que os israelitas foram. Então aquelas rotas que eu mostrei para você são simplesmente palpites de alguns desenhistas, alguns historiadores. Por exemplo, alguns vão dizer que a travessia aconteceu no Mar de Juncos, outros vão dizer que foi no Mar Vermelho, outros vão dizer que foi num grande lago amargo que ficava próximo da cidade de onde eles saíram. Ninguém sabe ao certo aonde eles atravessaram, fato foi que eles atravessaram, e é isso que a Bíblia nos ensina. E se a gente for optar pelo Mar Vermelho, que é a opção mais usada, a gente tem um problema. Eu mostrei para vocês, a gente tem o Golfo de Suez de um lado e a gente tem o Canal de Ágaba do outro lado. Qual dos dois que eles usaram? A gente não sabe. A Bíblia simplesmente diz que eles atravessaram. A localização que o capítulo vai dar mais para frente da cidade de Mara, que era uma cidade existente, realmente verdadeira, nos faz entender que a travessia aconteceu mais ao sul, né? Coloca para mim o slide da... Por favor, da... Então, provavelmente aconteceu mais ou menos nessa região, ele colocou aqui, mas isso aqui já está ao sul. Então, não teria sido nem aqui no alto, nem para cá, porque a cidade de Mara estava nessa região. 3 dias de caminhada com um povo de mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então, não poderia ser muito longe disso. Mas enquanto isso, o versículo 4 do capítulo 14 vai dizer o seguinte, Deus falando a respeito de Faraó. Pode voltar para mim lá. 14, versículo 4. Eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eu diria para você que essa é a afirmação mais importante desse capítulo. Porque nós vamos entender que esse era o plano de Deus e tudo aconteceu para que isso se concretizasse. Então Deus diz, eu vou ser glorificado por meio do Faraó e do seu exército e os egípcios vão saber que eu sou o Senhor. A grande pergunta é, será que Deus seria capaz de fazer isso? Será que ele conseguiria pegar o maior exército da época, o exército mais capacitado e usar para a sua glória e para os seus planos? Queridos, a capacidade de Jeová é o que está em jogo aqui. Assim como nós vimos ali nas 10 pragas, Deus lutando contra os falsos deuses egípcios, e era o nome dele que estava em jogo contra os falsos deuses egípcios, agora é o nome dele que está em jogo para libertar definitivamente o seu povo da escravidão egípcia. A pergunta é, será que Deus vai ser capaz de fazer isso? Perceba que não é pouca coisa que está em jogo aqui. Você e eu estamos falando da reputação de Deus. Era como se dissesse, tá bom Deus, você libertou o povo dos egípcios, você vai conseguir manter eles libertos?
Ou será que os egípcios vão pegar eles de volta? Você é Deus de verdade? Então vamos ver se você consegue realmente libertar definitivamente esse povo dos egípcios. E não custa lembrar que Deus estava se revelando ao povo e o povo estava começando a conhecê-lo. Então esses primeiros momentos, logo após o Egito, eram cruciais para que o povo conhecesse a verdadeira natureza de Deus. Aí no versículo 7, a gente tem uma informação interessante, uma informação a respeito do exército de Faraó. Flávio Joséfo, que era um historiador hebreu, judeu, ele descreve o exército de Faraó nessa situação da seguinte maneira. O exército era composto por 600 carruagens, 50.000 cavaleiros e 200.000 soldados a pé. Todos muito bem armados. Não é pouca gente. E se você for olhar, embora o texto diga que Israel saiu do Egito preparado para lutar, qual era o treinamento que eles tinham? Bom, eles sabiam fazer tijolo, eles sabiam colher palha, mas será que eles sabiam guerrear? Isso aqui parece estar sendo Deus demonstrando, eu quero que vocês olhem o tamanho do exército que eu vou destruir e que eu vou usar para os meus propósitos. No capítulo 15, no versículo 4, só a título de curiosidade, quando o povo faz um cântico de louvor a Deus, no versículo 4 vai dizer que o exército do faraó tinha os melhores oficiais dele. Não era qualquer exército. O faraó mandou simplesmente o BOPE para lá. Agora imagina um BOPE com mais de 200.000 homens. Contra uma milíciazinha. Versículo 9. Nós vemos que o exército egípcio, então, alcança os judeus que estão acampados perto do mar. Então os judeus abrem uma distância de vantagem, de repente os egípcios juntam-se a eles, chegam perto deles. E no versículo 10, nós temos uma revelação que é muito importante. O versículo 10 vai dizer assim: os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. Essa informação, queridos, ela é muito importante, ela é muito reveladora. Porque ela diz que os israelitas literalmente tiraram os seus olhos da direção de Deus e colocaram os seus olhos aonde? Na situação, na dificuldade, no problema. Esse é o erro mais básico que você e eu podemos cometer diariamente. No momento das dificuldades, nós tiramos os olhos do Senhor e nós focamos nas dificuldades. E é inevitável eu pensar, quando eu falo uma situação dessa, de Pedro andando sobre as águas. À medida que eu estava estudando, eu lembrei na hora de Pedro. Enquanto Pedro olhava para Jesus, diz o texto, ele conseguia andar sobre as águas. No momento que ele desviou o seu olhar para as ondas e para as consequências do vento forte, o que aconteceu com ele? Ele afundou. E aquilo que os israelitas viram não foi nada animador. Tenta se colocar na pele dos israelitas. Um exército gigantesco, um exército muito bem equipado e um exército muito bem treinado. Os israelitas não tinham qualquer chance com o exército egípcio. Se eles olhassem de um lado, então eles viam o mar. Só se eles fossem nadando. 2 milhões de pessoas nadando. Eu não acho muito recomendável isso. Eles tinham animais com eles, eles tinham bens com eles. Se eles olhassem para o outro lado, tinha um exército egípcio vindo na direção deles. Agora eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou falar aqui. Queridos, não são raras as vezes que Deus nos coloca em situações em que os nossos recursos pessoais estão esgotados, para que nós olhemos só para Ele. Eu vou repetir, não são raras as vezes que Deus permite que nós esgotemos todos os nossos recursos pessoais, para que a gente fique contra a parede e só possa olhar para Ele e para o livramento dEle. Isso fica muito evidente nessa situação aqui. E o texto vai continuar dizendo que, aterrorizados, os israelitas clamaram ao Senhor. Essa era a condição dos israelitas, eles estavam em pavor, eles estavam desesperados. Mas olha o que acontece.
o primeiro passo da murmuração é a gente tirar os olhos de Deus. Olha o que os israelitas vão falar para Moisés em seguida, versículos 11 e 12. Eles vão falar assim: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Imagina se você fosse um líder, que encorajamento esse, né? E eles estão sendo irônicos aqui. Nós estudamos, quando nós falamos das pragas, nós falamos que nenhuma nação daquela época era tão obcecada com a morte quanto os egípcios. Eles tinham vários sepulcros preparados em adiantado para as pessoas que morressem. E aqui os israelitas estão sendo irônicos com Moisés. Foi por falta de sepulturas que você trouxe a gente para morrer aqui no deserto? E eles vão falar: já lhe tínhamos dito, uma menção do capítulo 5, versículo 2, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Observa comigo o mecanismo da murmuração. Pode colocar para mim o próximo slide. A murmuração sempre funciona da seguinte maneira: em primeiro lugar, eu tiro meus olhos de Deus. Em segundo lugar, eu falo coisa que eu não devo, porque os meus olhos não estão em Deus. Está anotando isso? Isso é muito prático. Você vai precisar isso da próxima vez que você murmurar. E pode ser que seja hoje. Anotou? Em primeiro lugar, eu tiro meus olhos de Deus. Em segundo lugar, eu falo coisas que eu não devo falar. Aliás, sempre que você vir alguém murmurando, você pode ter certeza que ela não está com os olhos no Senhor e que ela está falando coisas que ela não deveria, porque os olhos dela estão nas circunstâncias. É impressionante, queridos, que a incredulidade, o que a incredulidade da nossa parte é capaz de fazer. Nós somos capazes de apagar da nossa memória as coisas mais maravilhosas que Deus já fez por nós. As mais incríveis demonstrações de poder de Deus na nossa vida, por causa da incredulidade. Mas olhando para o texto, eu acho fantástica a resposta de Moisés. Olha o que Moisés vai falar para o povo. Versículo 13, ele vai falar: olhem para Deus. Moisés é preciso aqui. Moisés vai direto no ponto, ele fala: parem de olhar para a situação e olhem para Deus. O versículo 13 vai dizer: não tenham medo, fiquem firmes e o quê? Vejam o livramento. Olhem aquilo que Deus vai fazer. Coloquem os seus olhos no que Deus vai fazer e tirem seus olhos das circunstâncias. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Mas ele não fala só isso. Olha o versículo 14. Ele vai falar para eles ficarem quietos. Eu acho lindo isso. Versículo 14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. A revista atualizada ela é mais precisa aqui. O verbo significa fiquem em silêncio. É como Deus dizendo: para de reclamar. Eu não quero ouvir a sua reclamação. Eu quero que você olhe para mim. Não é muito didático isso? Deus então, no versículo 16, ordena que Moisés erga a vara para dividir as águas. E aí os versículos 17 e 18 nos dizem literalmente, eu quero que você anote isso. Eu vou voltar a isso mais para frente, mas eu quero que você anote isso. Os versículos 17 e 18 vão dizer que Deus usa o que Ele quiser, no caso aqui o ímpio, né, o exército e o faraó, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para os propósitos que Ele tiver. Eu vou repetir. Deus usa o que Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para os propósitos que Ele tiver. Olha os versículos 17 e 18. Ele vai falar assim: eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Quem está no controle do exército egípcio aqui? Quem? Deus. E serei glorificado com a derrota do faraó e de todo o seu exército, com seus carros de guerra e seus cavaleiros. E ele continua: os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando eu for glorificado com a derrota do faraó, com seus carros de guerra e seus cavaleiros.
O propósito de Deus, então, aqui, segundo esses versículos, é duplo. A glorificação do nome dele e o reconhecimento de que ele era o verdadeiro Deus. Então Deus começa a agir, versículos 19 e 20. A nuvem que estava sobre os israelitas, ela fica entre os israelitas e os egípcios. E versículo 20 nos mostra novamente a soberania e o poder de Deus. Observa comigo. O poderoso exército do faraó, diz o versículo 20, nada, literalmente nada pôde fazer até que Deus permitisse que eles caminhassem. Eles chegaram lá junto aos judeus, eles assustaram os judeus, mas eles não podiam passar daquilo. Deus não vai permitir que uma situação adversa assuste você, se não for vontade dele. E a situação externa nada pode fazer com você, enquanto Deus não permitir que isso aconteça. E eu acho belo que o versículo 21 vai mostrar para mim e para você que a demonstração de poder de Deus é tão grande que enquanto ele segurava o exército do faraó, ele começou a dividir as águas do Mar Vermelho. Não é um Deus que consegue fazer uma coisa de cada vez. Ele é infinito nas possibilidades dele. Enquanto ele segurava aquele exército lá, aquele grande exército, aquele poderoso exército, ao mesmo tempo ele começava a separar as águas para que o seu povo caminhasse. Essa é uma demonstração belíssima de que Deus jamais está ocupado demais para olhar para a nossa necessidade. Em seguida, então, versículo 22, o povo atravessa em terra seca, com uma parede de água, à esquerda e outra à direita. Eu fico imaginando a cena, deve ter sido uma coisa assim assombrosa. E se você olhar o texto, você vai ver que isso aconteceu de noite. Deve ter sido uma coisa bela. Se você olhou, já viu aquele desenho Príncipe do Egito? Dá para dar uma noçãozinha, embora seja vaga. E uma hora eu vi que dá um raio e aparece uma baleia nadando bem no muro que está do lado e a criancinha olha assustada assim. Eu creio que foi mais ou menos assim. E o cálculo que eles fazem aqui é que a travessia demorou mais ou menos 3 horas para acontecer. Pelo menos 3 horas, porque eram 18 quilômetros de distância entre uma margem e outra. Agora eu quero que você atente para uma coisa aqui, versículo 23. Versículo 23 nos diz que o exército inteiro do faraó persegue o povo até metade do mar. Eles entraram. Eles estavam naquela correria louca para pegar os israelitas. Mas olha o que acontece no versículo 24. No fim da madrugada, então, Deus, numa outra demonstração de poder gigantesca, Ele coloca aquele exército em grande confusão. Eu não sei como, a Bíblia não fala como. Mas o que eu queria que você observasse é o seguinte: Deus está controlando a água, certo? Há uma parede de cada lado. O mar então está parado, porque Deus assim determinou. Ele está iluminando o caminho para o povo dele. E o texto diz que isso aconteceu à noite. E ao mesmo tempo ele coloca o exército inimigo em confusão. Novamente, outra demonstração de que Deus é um Deus que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí o versículo 25. O Senhor agora interfere pessoalmente nos equipamentos militares dos egípcios. O texto diz que as rodas começam a se soltar dos carros. E eles não conseguem prosseguir mais na direção dos israelitas. Percebe que Deus é capaz de fazer o que Ele quiser com a situação adversa na sua vida, na hora dEle, no momento dEle, e melhor ainda, sem tirar os olhos de você. O versículo 25 termina com uma declaração de extrema importância. E os egípcios gritaram: vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Ok, é uma declaração muito bonita. E aí? E aí que você tem que lembrar o que a gente viu agora há pouco. O que eu falei para você dos versículos 17 e 18? Que o propósito de Deus nisso tudo qual era? Ser glorificado e ser reconhecido pelos egípcios. Opa, o que os egípcios acabaram de fazer?
reconheceram que Deus estava lutando e que Deus era poderoso. Então, os versículos 27 e 28, Moisés estende as mãos sobre o mar e Deus destrói completamente aquele exército. Diz o final do versículo 27, diz o final do texto, ninguém sobreviveu. Dos egípcios, obviamente. Aliás, o versículo 27, eu acho isso muito belo. Na revista atualizada vai dizer que o mar retomou a sua força. Deus parou o mar. Deus consegue fazer isso. Ele tem poder para fazer isso. E quando eu li isso, imediatamente a minha mente foi lá para os evangelhos, lá em Lucas 8:25, quando Jesus acalma a tempestade e os discípulos se levantam e falam: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordens? E eles lhe obedecem. Interessante que lá nos evangelhos Deus estava se revelando aos seus discípulos. E aqui Deus está se revelando ao seu povo. Isso me lembra de um conceito que eu acabei de falar para você e eu pedi para você anotar. Deus usa o que Ele quiser, quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, para os propósitos que Ele tiver. Queridos, Deus tem na mão dEle todos os recursos disponíveis para fazer aquilo que Ele entende ser melhor para a minha vida. Mas o texto não termina aí. Há uma mudança belíssima de comportamento aqui. Na verdade, uma mudança de coração, não é comportamento. Se no versículo 10 que nós lemos, os israelitas olharam para os egípcios e temeram. Olha o versículo 31, ele vai dizer que os israelitas contemplam o poder de Deus e colocam nele a sua confiança. De quebra, além dos propósitos que Deus tinha de ser glorificado, o seu povo passa a olhar para Ele com olhos de confiança. Eles saem de um estado de murmuração e vão para um estado de fé, de confiança em Deus. E aí, diante desse quadro maravilhoso, o povo vai entoar um cântico ao Senhor, que está lá no capítulo 15 de Êxodo. Eu quero destacar só um versículo desse capítulo, por causa do tempo, que é o versículo 13, no qual o povo vai dizer que Deus usa de amor e de poder para cuidar dos seus filhos. Você ouviu isso? Deus cuida de você com amor e Deus cuida de você com poder. Essa informação, ela expressa o caráter de Deus. E ela revela que o povo começa a entender quem é Deus, a ponto de expressar isso com cânticos. Após então essa grandiosa demonstração da soberania de Deus, dele revelar o seu caráter, ao cumprir as suas promessas a José e a Abraão, de levar o povo, acontece o primeiro tropeço. E aí que é um perigo, gente. Após o povo cantar louvores junto ao mar, a verdadeira prova ia acontecer, que era a vida diária no deserto. Eu fico pensando na minha vida e na sua vida. A prova da nossa vida vai ser quando a gente sair desse portão aqui. Aqui dentro é tranquilo cantar louvor, é gostoso cantar. Pessoas cantam em vozes diferentes, pessoas fazem contracanto. A questão é, quando eu sair de perto do mar, como que eu vou reagir? Observe o versículo 22 do capítulo 15, eu já estou concluindo com isso. Nós temos a primeira adversidade enfrentada pelo povo. Após saírem do mar, eles vão para o deserto de Sur, e nesse deserto caminham por 3 dias sem encontrar água. Você fala, essa é uma provação forte, sem dúvida. Muito provavelmente você e eu resmungaríamos como eles resmungaram. Versículo 23 vai dizer o seguinte: chegando em Mara, na verdade isso é o que eu tenho falado do versículo 23, né? Chegando em Mara, eles encontram água. E aquilo então que parecia satisfazer todas as necessidades deles, acaba se tornando uma grande desilusão, porque a água não era potável.
E aquilo agravou ainda mais a situação. Pensa bem, você está com sede, querendo beber, aí você vê aquela água geladinha, depois de um tempão com sede, e você não pode beber porque aquela água é amarga. Ah, eu beberia do mesmo jeito. Não vem com esse papinho para mim. Não beberia, não. Qual que é a sua tendência? Reclamar. Olha o versículo 24. Novamente, diante dessa adversidade, o povo começa a reclamar para Moisés. Que beberemos? E o termo hebraico aqui, usado, diz respeito a uma reclamação contínua. Fica imaginando tudo que Moisés ouviu. Para que você nos trouxe aqui? Você sabia que essa água era amarga, não sabia? Você quer fazer a gente de trouxa, desculpa o termo. Fica imaginando tudo que Moisés deve ter ouvido. Interessante pensar que Deus prova cada um de nós para provocar amadurecimento espiritual. Atente para a continuação do texto aqui, versículo 25. Depois que Moisés clama ao Senhor, e Moisés vai clamar ao Senhor, ele faz esse papel de clamor do povo. A gente não vê Moisés reclamando ainda do povo, ele vai reclamar mais na frente. Deus aponta para Moisés um arbusto, Moisés pega aquele arbusto e joga dentro daquela água, tornando aquela água potável. Olha que interessante, Moisés obedece o povo, Moisés obedece a Deus. Moisés não questiona a Deus. E o que acontece? O povo é abençoado com a obediência de Moisés. E aí, no versículo 26, Deus vai fornecer ao povo um padrão de conduta. Leiam comigo. Se derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, se derem ouvido aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que o quê? Que cura. Olha o que está implícito aqui, pode colocar o próximo slide para mim. A gente vê Deus se revelando ao povo com os seus nomes e com as características que Ele tem. Então, isso acontece sempre após as provas, as dificuldades que o povo tem. Isso é muito didático, gente. Isso é muito didático. Então, nas pragas, no meio daquela dificuldade, Deus se revela ao povo como Deus Todo-Poderoso. Isso que significa El Shaddai. Quando ele atravessa o mar, depois daquela dificuldade no mar, Deus se revela ao povo dizendo: eu sou Jeová, o Deus da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Jacó. E aqui a gente tem Deus se revelando como Jeová Rafá. A gente tem até algumas músicas que falam sobre isso. Jeová Rafá significa o Deus que cura, o Deus da aliança que cura, o Deus que é capaz de transformar uma situação adversa em uma situação favorável. Percebe como é que o povo começa a conhecer a Deus sempre depois de adversidades? Sabe o que isso diz para mim? Isso diz para mim que no momento da adversidade, eu tenho que fazer uma pergunta correta para Deus. Eu não tenho que perguntar, por que Deus? Um texto desse tem que me fazer perguntar o seguinte: Deus, o que é que o Senhor quer revelar a respeito do Senhor para a minha vida com essa situação? Percebe a diferença? Eu passo de um questionador para uma pessoa que está se humilhando diante de Deus, dizendo: eu quero conhecer mais do Senhor por meio disso que está acontecendo. Lembra de Jó? Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora quando? Depois de tudo aquilo que ele passou, os meus olhos te veem. Deus sempre tem lições para ensinar para você e para mim. E invariavelmente Ele vai usar adversidades para isso. E nós precisamos estar atentos para as adversidades, para aprender as lições que Deus tem para nos ensinar. Lembra de Tiago 1, versículos 2 a 4? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança.
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Paulo vai falar uma coisa semelhante lá em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, ele vai dizer: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, o quê? Um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Eu queria que você atentasse para esses dois últimos slides que eu vou colocar. Primeiro deles, a fé, ela não deve estar baseada naquilo que Deus faz. Ou melhor, não deve estar baseada simplesmente naquilo que Deus faz, mas principalmente naquilo que Deus é. Por que eu digo isso? Eu digo isso pelo seguinte: na nossa mente finita, e a gente tem estudado isso nos pequenos grupos, a gente tenta entender Deus na nossa sabedoria limitada. E na nossa sabedoria limitada, quando Deus não está agindo, o que a gente faz? A gente desconfia de Deus. Mas quando eu coloco a minha confiança simplesmente no caráter dele, ele não precisa estar agindo. Eu posso confiar mesmo que ele não esteja agindo, porque eu posso ter certeza de que ele continua sendo justo, ele continua sendo amoroso, ele continua sendo cuidadoso, ele continua sendo onisciente. Quando eu confio no caráter de Deus, eu posso descansar mesmo quando ele não está agindo. A fé baseada naquilo que Deus faz, ela é falha porque ela foca naquilo que eu acho que é bom. Poxa Deus, o Senhor devia estar fazendo isso nessa situação. Percebe como ela é falha? Ela se foca naquilo que eu acho que é correto ou que é bom e não naquilo que Deus, como Romanos 8, 28 e 29 vai dizer que Deus faz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E esse bem aqui, segundo o versículo 29 de Romanos, é: você e eu sermos transformados à imagem do Filho. Não é casa na praia, não é conta no azul, não é geladeira cheia, não é nada dessas coisas. É um caráter aprovado. Esse é o bem que Deus tenciona. E por isso, muitas vezes, ele não vai agir, mas não significa que ele deixou de ser bom. Que o caráter dele mudou, que foi transformado. Coloca a próxima frase para mim. A fé baseada no caráter de Deus independe daquilo que eu acho. Anotou isso? Pois ela se baseia no fato de que Deus é digno de confiança em todo o tempo, mesmo quando Ele não está agindo. A fé baseada no caráter de Deus independe daquilo que eu acho, pois ela se baseia no fato de que Deus é digno de confiança em todo o tempo, mesmo quando Ele não está agindo. Um dos professores que eu tive no seminário, o professor Davi Merck, ele é uma das pessoas assim, que eu conheço que mais gosta de ilustrações. Eu nunca vi alguém que ama ilustrações como ele. E como pastor, ele usa muitas ilustrações dele. Mas eu acho interessante que ele aplica as ilustrações na casa dele. E eu lembro, estudando sobre isso, eu lembrei da vida dele. O Davi Merck tem na casa dele, na casa mesmo, ele fez não é um quadro, é um lugar que tem prateleiras e dá para ele colocar coisas ali. E ele falou que ali é o cantinho memorial da casa dele. Então, quando uma coisa acontece na vida da família dele, que eles percebem claramente o cuidado de Deus, eles colocam algum símbolo representando isso. Eu vou dar uma ilustração do que aconteceu com ele. Ele mora lá em Atibaia, perto de onde a gente casou, então tem muito mato. E os filhos dele estavam brincando acima da casa dele no mato. E um dos filhos dele foi picado por uma cobra, né? E a calça da criança foi picada aqui e a calça rasgou. Ele cortou esse pedaço da calça e esse pedaço da calça está ali naquele memorial. Ele constantemente vai lá e ele olha todas as coisas que Deus fez pela vida dele. E ele louva a Deus. Eu acho isso uma coisa interessante. De você ter
algo físico que lembra aquilo que Deus fez por você. Porque você viu com o povo e você com certeza se identificou na sua vida. Como é fácil, depois da gente ser tremendamente abençoado, a gente esquecer tudo que Deus fez e a gente murmurar. A minha oração é que essa lição de que eu posso confiar em Deus com base no caráter dele, eu espero que isso fique no seu coração. Eu espero que você viva isso durante essa semana. Eu sei que você tem lutas, você tem dificuldades. Eu comentei com o Fábio até que preparando essa mensagem, a vida dele veio à minha mente várias vezes, por conta das dificuldades que ele vive com o Mateus, o filho dele que não conhece o Senhor. Mas eu sei que não é só o Fábio que passa, eu sei que todos nós, em um grau e outro, estamos sofrendo com situações adversas. Mas se nós confiarmos, e se nós lembrarmos que Deus é digno de confiança, mesmo quando Ele não está agindo, eu vou ser capaz de glorificá-lo nessa situação. E aí eu posso lembrar que Deus usa o que Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, para o propósito que Ele quiser. E o Mateus está nesse propósito. Vamos orar. Gaste um tempo com o Senhor agora. Coloque-se diante dEle. Talvez seja bom você lembrar daquilo que Deus tem feito por você nos últimos meses, nas últimas semanas, quem sabe nas últimas horas. Provas do cuidado, provas do amor, provas do carinho de Deus para com a sua vida. E é possível que você tenha que chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoa, porque eu tenho murmurado. Me perdoa, Deus, porque eu tenho sido ingrato com tudo que o Senhor tem feito por mim. Quem sabe seja o momento de você renovar os seus votos com Deus. Dizer: Deus, eu quero crer no Senhor mesmo quando o Senhor não está agindo, ou quando eu não vejo que o Senhor está agindo, porque nada foge do teu controle, nem as coisas mais impressionantes que o homem pode fazer. Eu queria encorajar você a dizer agora na sua oração: Deus, eu confio que o Senhor usa o que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser, para o propósito que o Senhor tiver para a minha vida. Acho que vale a pena você declarar para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus sabe qual é o exército egípcio na sua vida. Deus sabe quais são as águas amargas. Ele mesmo criou isso. Ele mesmo permite isso. Porque Ele quer se revelar a você. Ele quer que você cresça no seu conhecimento experimental de quem Ele é. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Eu fico impressionado, Deus, como é que ela é totalmente relevante para a nossa vida. Eu queria iniciar, Deus, clamando ao Senhor que essa igreja jamais abandone a Tua palavra, Deus. Que nós sempre nos pautemos por ela, para tirar os exemplos daquilo que o Senhor espera para a nossa vida. Quero também, Deus, glorificar o Senhor por essa demonstração tão grande de amor para com esse povo tão rebelde, que nada mais é do que o espelho do que a gente desfruta hoje. Graça e misericórdia diante de tanta rebeldia.
Deus, nós estamos com o coração contrito diante do Senhor. Quanta murmuração, Deus. Quantas vezes nós chegamos a duvidar do Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não responde a nós de acordo com os nossos atos impensados. Obrigado, Deus, porque o Senhor derrama diariamente graça sobre nós, apesar de tanta murmuração. Mas, Deus, ao mesmo tempo que nós reconhecemos que nós temos falhado, nós queremos expressar ao Senhor, Deus, que muitos desses fardos são difíceis de carregar. E por vezes, Deus, quando nós tiramos os nossos olhos do Senhor, nossa tendência é querer desistir. Não permita, Deus, em primeiro lugar, que nós tiremos os olhos do Senhor. Mas se isso acontecer, Deus, não permita que nós tenhamos um coração revoltado contigo. Um coração que questiona a tua bondade. Deus, há tantas situações aqui que afligem o nosso coração. Lembro do Mateus, do Marcos Alexandre, situação de emprego do Armando. Todas as coisas, Deus, que nós temos colocado diante do Senhor. O sogro do Jardel que não conhece a Ti ainda. Os familiares do Ednei, Deus, por quem reclama e pede orações. Tantas pessoas, Deus, precisando que nós proclamemos quem o Senhor é no meio da adversidade. Ajuda a gente a ficar firme, Deus. Ajuda a gente a erguer memoriais do Teu cuidado sobre as nossas vidas. Ajuda cada um dos familiares envolvidos, Deus, a estimular o outro a confiar no Senhor. A ser um amparo, uma fonte segura, confiante no Senhor. Ajuda essa igreja, Deus, a amparar as pessoas que têm vindo aqui com dificuldades. Que cada família possa acolher a outra família, sentindo a dor dessa família, Deus, e orando para que a Tua vontade seja feita. Mais uma vez, Deus, obrigado por esse texto, que nos lembra como o Senhor é absolutamente confiável, mesmo quando nós não vemos o Senhor agindo. Nós louvamos o Teu nome, Deus, em nome de Jesus.